Olha, quando a gente fala de probiótico, vira aí um universo de promessas, números, um monte de rótulo que só te confunde. Eu sei, é 2 bilhões dessa bactéria, 8 bi daquela, 20 bi da outra, e no final você pensa, tá, mas por que meu corpo não está respondendo? Por que meu intestino piorou, enchi de gases depois do probiótico? Inclusive, já se inscreve aí no canal para você receber mais conteúdos como esse. Eu vou preparar vários vídeos e para também chegar a mais pessoas. Então, ó, clica aí no botão, é rápido, se inscreve e vamos lá. Hoje eu quero te mostrar uma coisa que muda o jogo do emagrecimento, que é tratar o intestino. Só que não é colocando probiótico e nem qualquer probiótico que você vai melhorar o seu intestino. Seja intestino preso, seja o intestino solto demais, seja aquela pessoa que tem muitos gases, ela tem problema no intestino. Você tem problema se você se enquadra em um desses. Só que não é simplesmente jogando qualquer probiótico ali que você vai resolver isso e, por consequência, emagrecer. Existe sim diferença entre intestino de magra e intestino de gorda. E não sou eu que estou falando não, tá? Eu falo até brincando assim um pouquinho, mas a ciência comprova isso. Fica comigo aqui que eu vou te explicar melhor sobre isso aí. Afinal, se você quer ser magra, você tem que ter intestino de magra. Pensa nas suas amigas ou em você mesma. Tem gente que trava o intestino por vários dias. Fica 1, 2, 3, 4 dias sem conseguir ir lá fazer cocô. Tem gente que solta o intestino demais quando fica ansiosa. Ah, ficou nervosa, vai lá, pum, sai correndo pro banheiro. Ou, vou fazer uma viagem, vai 3 vezes no dia no banheiro. Ou até sem ficar nervosa, no dia a dia, as fezes não têm textura, é pastosa, vai 1, 2, 3 vezes por dia. Nada disso é normal. E parece que o peso, né, ficar engordando e não emagrecer, acompanha tudo isso aí, né? E tem lógica. E eu vou te mostrar aqui uma história rápida que eu uso com as minhas pacientes para deixar isso muito claro de uma vez por todas. Os pesquisadores pegaram ratinhos normais e fizeram uma coisa muito curiosa, transplante fecal. É isso mesmo, deram fezes para os ratinhos comer. Só que isso revolucionou a ciência do emagrecimento. Traduzindo para vocês, eles colocaram fezes de pessoas magras em um grupo de ratos e fezes de pessoas com obesidade em outro grupo de ratinhos. E aí, sabe o que aconteceu? Os ratos que receberam a flora intestinal ali, as fezes de ratos magros, ficaram magros. E os ratos que receberam aquela microbiota, aquela flora de obesos, engordaram. Sem mudar nada, tá? Sem mudar o que eles comiam, sem mudar a rotina, nada. Só colocou fezes de um para um, fezes de outro para outro. E alguns emagreceram e outros ficaram obesos, só trocando a microbiota. Isso crava na ciência um ponto assim, uma virada de chave. As pessoas engordam e emagrecem muito pelo intestino. Existem vários pilares do emagrecimento, mas sem dúvida o intestino é um dos que mais trava o emagrecimento ou um dos que te torna uma pessoa que emagrece com mais facilidade. E é aqui que entra a peça principal do vídeo de hoje. Existe uma bactéria que hoje ela é a mais poderosa para emagrecer as pessoas, tá? Quem tem essa bactéria lá no seu intestino emagrece mais. É isso que a ciência mostra. Essa bactéria, ela tem um nome super complicado e estranho, tá? Akkermansia mucinifila. É isso, é estranho o nome, mas você não precisa saber nada desse nome. Mas tem que saber que ela existe, tá? Por quê? O que essa bactéria faz? E tem outra coisa. Não existe na farmácia essa bactéria para você comprar em cápsula e tomar. Mas eu vou te ensinar nesse vídeo, então você fica até o final, o que você pode fazer para ter essa bactéria emagrecedora lá no seu intestino. Então continua aí e vamos seguindo. Numa linguagem muito simples, quando a Akkermansia, para os íntimos eu chamo ela de AKK, tá? Quando a AKK ela está presente nas pessoas magras, ela aumenta a produção do muco intestinal. E esse muco, ele funciona como um filtro muito inteligente. Ele decide o que entra de fato na corrente sanguínea e o que vai embora, o que não entra, né? A obesidade, ela é uma doença inflamatória. Pessoas que absorvem mais substâncias inflamatórias do intestino vão se inflamar, vão ativar os genes obesogênicos e vão engordar mais. Então a AKK, Akkermansia, eu falo que ela é o porteiro do intestino. E olha, quando ela chega e diz isso passa, isso não passa por conta do muco, o resultado
menos toxina sendo absorvida, menos inflamação, mais energia e um metabolismo muito mais eficiente, mais ativo. E por isso que não adianta você sair aí comprando e gastando dinheiro com probióticos genéricos. Pegou lá na farmácia, deve ter uns 50 na prateleira. Ah, meu intestino é preso, me dá esse probiótico aqui, tantos bi. Isso não vai resolver nada. Na verdade, pode até atrapalhar, eu vou te explicar isso mais à frente. A pergunta certa é, como eu posso fazer para criar um ambiente onde floresça no meu intestino e no seu intestino a AKK? Essa é a pergunta inteligente para quem quer emagrecer com o intestino. Primeira correção, então, para você aprender a ter aquermância. Para de sair colocando probiótico. É isso mesmo. Todos os guidelines do mundo inteiro, europeu, americano, do Brasil, não recomenda que você saia colocando probiótico à torta e à direita. Não é por aí que começa, tá? Então, primeira coisa é isso. Para de ficar tomando probiótico do nada. Porque além de não resolver o problema do intestino, simplesmente colocar probiótico pode até piorar. Você talvez já vivenciou isso. Tomou probiótico e teve mais gases, ou deu diarreia, distensão abdominal. O probiótico, ele tem o seu papel ali, a cápsula com as bactérias. Tem um momento certo. Tem gente que precisa, tem gente que não precisa, então muito cuidado com isso. Mas o mais importante é você aprender o que você pode fazer na prática para estimular essa AKK, essa aquermância, crescer no seu intestino. E eu já disse para vocês que não existe a AKK, aquermância, para comprar na farmácia e tomar. E que também tomar qualquer probiótico não vai funcionar para produzir mais aquermância. Só que existe uma forma de você tomar o que a gente chama de biomumps, que é um pedacinho da aquermância. Existe no Brasil já esse suplemento, que é como se fosse a bactéria, só que ela não está viva. São fragmentos dela, pedacinhos dela, que você toma e você absorve, e para o seu corpo é como se você tivesse aquermância no intestino. E isso tanto estimula quando cai lá os pedacinhos da AKK do suplemento no intestino, isso estimula a começar a crescer mais aquermância no seu intestino. E quando isso vai para o sangue, dá os efeitos metabólicos como se você tivesse aquermância. Isso chama biomumps, que são fragmentos de bactérias não vivas. Aí você vai ter diferentes biomumps de diferentes bactérias. Mas já existe no Brasil os biomumps de aquermância. Então você pode falar com o seu nutricionista, com o seu médico sobre isso, converse sobre isso, não é sair tomando do nada também, você tem que ter orientação. Mas eu quero mostrar para vocês que já existe, além de probiótico, você tem biomumps e que dá aquermância, por mais que não exista ela na forma de cápsula viva, nós temos os biomumps de AKK no Brasil. Bom, mas vamos lá. Na prática, como aumentar a sua aquermância no intestino? Eu vou te dar agora um protocolo prático, pega papel aí, são 5 pilares que você vai aplicar, você vai anotar isso, porque eu uso como base nas minhas pacientes que me procuram para fazer tratamento comigo, e eu vou te ensinar agora aí. O pilar 1, a alimentação. Tem alimentação que mata a aquermância e tem alimentação que faz a aquermância crescer, e eu vou te ensinar isso agora. Polifenóis é uma coisa poderosa. O que é isso, Dr. Fernando? Polifenóis. É uma substância, um composto bioativo, são compostos bioativos diferentes que vão ter em vários alimentos, são antioxidantes, como por exemplo, nas frutas vermelhas. Eu amo frutas vermelhas, meus pacientes sabem disso porque elas são riquíssimas em polifenóis. Amora, framboesa, cranberry, morango, mirtilo, as uvas roxas com a casca, cacau 100% puro também tem polifenóis. Eles são um combustível, é como se a bactéria, no caso a aquermância, se alimenta desses polifenóis para ela sobreviver. Cada tipo de bactéria gosta de comer algum tipo de coisa diferente. Tem bactéria que gera doença, que adora gordura saturada, por exemplo. A aquermância detesta gordura. Lógico, né? Ela é bactéria de gente magra. Enfim, mas a aquermância ama polifenóis. Outra coisa são as fibras solúveis, né? De 20 a 30 gramas de fibras no total da dieta, e uma parte você vai introduzir de fibras solúveis. Quais fibras? A aveia, a chia, a linhaça, o psyllium, a inulina. Só o cuidadozinho aí com a aveia, dependendo da sensibilidade da pessoa ao glúten, pode haver um cruzamento ali com a aveia, com algumas proteínas que contém na própria aveia, mesmo sendo aveia sem glúten. Então,
use todas essas. A aveia não está proibida não, tá, gente? Mas cuidado, se você for muito sensível, talvez é bom começar sem aveia e vai avaliando a sua introdução depois. Amido resistente, esse é poderoso, tá? Pega essa aí porque pouca gente fala sobre isso e essa técnica do amido resistente, ela é muito, mas falando sério, tá? É muito poderosa. Os alimentos, eles têm lá os amidos, tipo uma batata, por exemplo, o arroz. Só que esse amido você come, digere e absorve. Quando você faz uma técnica para transformar uma parte desse amido no que a gente chama de amido resistente, que é um amido que você não consegue digerir, as bactérias do intestino, algumas delas amam esse amido, se alimentam desse amido e elas se multiplicam. Adivinha quem gosta de comer amido resistente? A AKK. Então, como que você produz amido resistente? Vou te ensinar agora. Você vai pegar alguns alimentos, tipo batata inglesa, batata doce, pode ser a mandioca, banana da terra cozida, pode ser o arroz integral, vai cozinhar, vai pegar ainda quente, vai refrigerar para dar esse choque térmico e uma parte desse amido que está ali na comida virou amido resistente. E agora você pode comer gelado, é o melhor de todos, ou pode reaquecer um pouco e você vai ter ali uma coisa que a AKK ama comer, que é amido resistente. Anotaram isso aí? Porque, olha, amido resistente é uma das coisas que mais ajuda a emagrecer. E aí agora eu vou dar para vocês uma dica simples, não é dieta, tá? É sugestão de como encaixar essas informações na prática, para você já fazer intervenções e mudanças alimentares, escolhas mais saudáveis para ter intestino de magra, tá bom? Com a AKK, para ela crescer no seu intestino. De manhã, por exemplo, você pode fazer um overnight. O que é isso, doutor Fernando? O overnight é uma mistura de um monte de coisa que você vai preparar na noite anterior para comer de manhã. Então, por exemplo, pega lá um potinho de vidro, coloca leite de amêndoa, pode colocar uma colher de sopa de chia, uma colher de aveia, pica uns moranguinhos, mistura ali, pode colocar um pouco de proteína também, um pouquinho de whey isolado, pode pôr proteína vegetal isolada, mistura isso tudo, tampa, põe na geladeira. De manhã virou um pudinzinho assim, bem gostoso, com várias coisas ali cremosas e tem fibra. E isso vai estimular a produção de Akkermansia no seu intestino. Outra coisa, almoço. Escolha os amidos resistentes como fonte de carboidrato, que eu já te ensinei a preparar. Coloca legumes cozidos, vegetais cozidos acima da terra, que eles têm pouca quantidade de carboidrato, mas também vai ter fibra. Por exemplo, abóbora, abobrinha, brócolis, couve-flor, berinjela, vagem, quiabo, jiló, esse povo todo aí acima da terra, cozido ou assado, pode colocar bastante, e uma proteína magra. E uma coisa que é muito boa para o intestino, só que tem que ter muito cuidado porque pode dar gases, tem que deixar de molho bastante, 24 horas pelo menos, são as leguminosas, como por exemplo, lentilha, grão de bico, os feijões, são ótimas fontes de fibra e vai ajudar ali no crescimento de bactérias saudáveis. Só que tem que ter cuidado que dependendo do seu tipo intestinal, se você tiver muitos gases, não é muito bom começar por aí não. Eu estou dizendo para vocês, isso aqui não é uma dieta, é dicas práticas, lógico que cada caso é um caso, mas eu estou ensinando o que você pode fazer para fazer a Akkermansia crescer no seu intestino. Outra coisa poderosa para estimular a Akkermansia são compostos bioativos que vão ter em alguns chás, como por exemplo o chá verde. O chá verde é muito poderoso. Chá verde, o chá de canela, tá? Porque ele vai ajudar ali o controle da glicemia. O cacau, eu já falei que ele é muito poderoso porque tem ali os polifenóis, então você pode usar o cacau até para fazer um chá de cacau, eu já fiz, é muito gostoso. Cacau sequinho como chá, pode usar em sobremesas funcionais, de várias formas. Então, colocando esses compostos no dia a dia, você vai nutrindo o seu intestino com coisas que a Akkermansia, nossa amiga AKK, ama. E o pilar 4 é o sono, tá? Porque o sono tem tudo a ver com estresse. Pessoas que têm uma vida corrida e não descansam à noite têm um estresse descontrolado, isso bagunça os seus hormônios. E se tem uma coisa que mata a Akkermansia, são tiros de cortisol no intestino o tempo inteiro, porque você tem um estresse descontrolado.
Não tô falando que você tem que viver uma vida zen, não é isso. Agora, se você quer ter a AKK no seu intestino, ela tem que estar viva. Se você mata ela o tempo inteiro com tiros de cortisol durante o dia todo e ainda dorme mal à noite, não descansa, você não vai ter AKK no seu intestino. Então, cuidar do sono, né? Tendo aquele sono reparador. Sabe aquele sono que você deita na cama, pega no sono com facilidade, dorme a noite toda, acorda de manhã, ó, cheio de energia para viver o dia com vitalidade? É disso que eu tô falando e é disso que a AKK gosta. Então, gente, quando se fala em probiótico, em bactéria intestinal, a ideia não é só sair jogando probiótico, semeando bactéria pelo intestino. E o grande segredo, na verdade, é como estimular essas bactérias crescerem, tá? Tem casos pontuais, já falei, vou repetir, que nós vamos usar lá os tantos bi. Só que esses casos são muito pontuais. O grande segredo é o que fazer no meu estilo de vida, na minha dieta, na suplementação, para estimular essas bactérias crescerem, tá? E existem outros suplementos que lá no intestino vão modular positivamente para dar uma força, para estimular a AKK se multiplicar. Como, por exemplo, ômega 3, o magnésio, a cúrcuma, tem muitos trabalhos de cúrcuma, óleo de gengibre, o extrato do gingerol também tem muito trabalho, eu uso muito na prática, mas aí você vai usar esses suplementos com orientação, tá? Que eu estou só pontuando para saber o que existe para estimular a AKK. Agora, essa é muito forte. Pouca gente sabe disso, de uma medicação muito, muito antiga, que sempre foi usada e ainda é usada muito para tratar diabéticos, para melhorar as taxas de glicose e insulina e continua sendo usada para isso também. Só que esse remédio, que tem até no SUS de graça, tá? Ele é poderoso para estimular a produção da AKK, tá? Nós temos muitos estudos científicos que mostram que esse medicamento, que é baratíssimo para comprar, tem até no SUS, pessoas que tomam esse medicamento conseguem estimular uma maior produção da quermância. Fernando, que remédio é esse? Eu quero comprar agora. Não é para você sair esse vídeo comprando o remédio e sair tomando que nem um maluco, tá certo? Isso aqui é um conteúdo, é uma informação. Discuta com o seu médico, com o profissional que te acompanha. Pode ser que faça sentido para você ou não, mas eu vou te falar o nome do remédio. Ele chama metformina, ou o nome comercial Glifage. Você já deve ter escutado esse nome, ele é muito comum porque ele é muito antigo, é um medicamento maravilhoso, né? Melhora muito a glicemia dos pacientes, a resistência insulínica, trata o diabetes, ajuda até a emagrecer muitas vezes, mas ele também ajuda muito o intestino, né? Isso não é uma coisa assim de 20 anos atrás, são estudos mais recentes que comprovam que o uso da metformina consegue estimular lá no intestino a multiplicação da quermância, da AKK. Então, isso é muito interessante, porque às vezes uma medicação, mesmo aquela pessoa que não precisa usar porque ela não é diabética, pode ter um uso, uma aplicabilidade, e é muito barato, é fácil de usar, para poder melhorar uma questão do emagrecimento, que é estimular a produção da AKK. Qual que é a grande temática aqui? Não é tomar nada do que eu estou falando, é você entender que tratar o intestino não é simplesmente passar na prateleira da farmácia, pegar um probiótico e sair tomando. Porque, como eu te expliquei, talvez isso até piore o seu intestino, te dê gases, estufamento. O grande segredo é entender como que eu posso estimular essa AKK crescer dentro de mim. Aí tem várias formas que você já está aprendendo e você vai com acompanhamento saber como aplicar isso aí. Mas tem um monte de coisa que eu te ensinei aí já nesse vídeo que independe de qualquer profissional, coisas que você pode pôr na prática, mudanças de comportamento, de alimentação, de sono, um bocado de coisa que já vai dar, olha, um salto quântico e sem gastar um centavo com isso. Então assim, eu já te ensinei várias coisas que vão ajudar a quermância crescer no seu intestino. Agora eu quero trazer uma coisa muito importante, para você aprender o que você vai parar de fazer para parar de matar a quermância, tá? Você já tem tão pouca quermância no seu intestino, precisa agora parar de matar ela, porque senão ela não vai conseguir crescer nunca, tá bom? Então agora vamos na fase de como não matar a minha aquermância. Primeira coisa, eu já falei com vocês,
O sono de qualidade. Se você é estressado demais durante o dia e não tem um sono bom, não vai ter a quermância aí que vai sobreviver, tá certo? Segunda coisa, picos de açúcar constantes durante o dia. A quermância detesta isso, tá? Picos de glicose, de insulina, docinhos depois do almoço, biscoitinhos, pãozinho, aquele monte de carboidrato solto, isso faz pico de insulina, pico de glicose, isso acaba com a quermância. Excesso de álcool, essa também é muito importante, tá? Dá para tomar um álcool de vez em quando, Fernando? Ok, com moderação, dá até para tomar. Mas a gente sabe que o álcool ele nunca é saudável. Agora, sempre que ele passa ali no seu intestino, ele está matando as bactérias boas, inclusive a quermância. Então, se você coloca com frequência álcool ali, coitada, não tem a quermância que vai sobreviver. Outra coisa muito importante para não matar a quermância, que é uma coisa assim que cada vez mais a gente fala, mas parece que entra por aqui, sai por aqui, que é sobre ultraprocessados. Você mesmo, o que você entende por ultraprocessados? Né? Às vezes as pessoas pensam logo o quê? Biscoito, coisa enlatada, sobre isso, né? Ultraprocessado, tá na lata, mas nem sempre tá na lata. Ultraprocessado, por exemplo, vai ser bacon, linguiça, todas essas coisinhas, sabe? A linguicinha lá do feijão tropeiro, o bacon daquele ovo pochê maravilhoso com o abacate super fit. Tem nada de fit naquilo, nada de saudável, tá? A presença de ultraprocessados, como bacon, por exemplo, na alimentação, ela detona a sua AKK, tá? Então ela não vai querer ficar no seu intestino, ela vai, ó, fugir. Então a história é o seguinte, falei de alimentação, de sono, suplemento, ultraprocessado, não é para você ser perfeita não, tá? Mas é para ter no dia a dia uma constância e saber fazer boas escolhas intencionais. E o objetivo principal aqui é mostrar o quanto que sim, existe intestino de magra e intestino de gorda. E não vai resolver esse intestino simplesmente tomando uma cápsula. É com toda essa transformação e o grande segredo é estimulando o crescimento de bactérias saudáveis que vai fazer você ter um intestino de uma pessoa mais magra. Então guarda isso aqui agora, muito importante. Às vezes você está buscando assim soluções mirabolantes, por que eu não consigo emagrecer? E o seu intestino ele pode tanto ser o seu maior sabotador no emagrecimento, ou talvez ele pode ser o seu maior aliado. Depende muito de como você vai conduzir o seu intestino e não é sobre ficar comprando suplemento probiótico milagroso na farmácia. É sobre criar um ecossistema correto que você já aprendeu para fazer a AKK florescer no seu intestino. Alimentação inteligente, polifenóis que você já aprendeu, fibras corretas, o jejum bem aplicado, ele também ajuda muito e uma alimentação bem equilibrada, o sono equilibrando ali com os níveis de estresse durante o dia, um sono reparador e a atividade física também é muito importante. E quando indicado, aí você vai procurar atendimento médico para poder individualizar. Né? Eu mostrei várias coisas aqui que podem ser usadas, mas vão ser para casos específicos e com acompanhamento médico. E se você quer aprender na prática comigo como transformar o seu intestino num aliado forte do seu emagrecimento, o passo a passo com os protocolos que eu uso na clínica, eu deixei um link aqui na descrição, nos comentários fixados, é só clicar, falar com a minha equipe que você vai saber exatamente como aplicar todo o protocolo que eu tenho para tratar intestino, para transformar esse intestino de quem engorda no intestino de quem emagrece. Clica lá e vê como aplicar isso no seu dia a dia. E já se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos que eu estou produzindo, conteúdos práticos que vão te ajudar e também para poder outras pessoas receberem mais esse conteúdo, tá? Ativa aí o sininho, manda para os amigos. Se não está seguindo aqui o canal, segue agora para a gente poder se encontrar no próximo vídeo.